Bom dia, primeira série, tudo bem? Professora Daiane aqui com vocês. Eu estou na página 20, onde nós vamos fazer alguns exercícios sobre o conteúdo que nós já estudamos um pouco nesta semana, ácidos e bases, tá? E aí, no finalzinho, eu vou deixar uma tarefa para vocês realizarem uma tarefinha lá do caderno de atividades, também sobre ácidos e bases, né? E aí, na nossa próxima aula, na quinta-feira, nós falaremos ali sobre as reações de neutralização, reações entre ácidos e bases, tá? E características aí, se tratando de ácido e base, do caráter ácido ou básico do pH, tá? Então, isso nós falaremos na quinta-feira na nossa aula ao vivo. Hoje nós vamos fazer exercícios, então, sobre ácidos e bases, tá? E vou deixar a tarefinha também para vocês. Aqui na primeira questão, no primeiro exercício, né? Pede, então, para que seja indicada as equações de ionização dos ácidos e das bases. E se houver equações parciais, ou seja, lembram quando eu lhes falei, no caso de você ter, por exemplo, de você não conseguir ionizar completamente de primeiro momento, aí você tem que ter uma segunda etapa na reação, né? Às vezes até uma terceira, tá? Então, nós vamos fazer as equações que representam aqui os ácidos, a ionização desses ácidos, ok? Então, nós temos ali para o primeiro ácido, né? Para o primeiro ácido que aparece ali, o HI, ele é chamado de ácido iodídrico, tá? Então, ele é um hidrácido, ele não apresenta oxigênio, então a terminação dele é hídrico, por isso ácido iodídrico. E a reação ocorre desta forma, né? Com você ionizando esse ácido com uma molécula de água, você já consegue separar então os íons, né? O iodo como íon negativo e o H+ como íon positivo. Você também poderia representar colocando assim, colocando esta molécula de água aqui em cima da setinha, tá? Aparecendo aqui, né? Não aqui do ladinho. E aí, aparecendo depois da reação, aqui no caso, depois da setinha, apenas o H+ e o I-, tá? Então, somente H+ e I- também ficaria correto, não ficaria errado. Aqui ele está mostrando a molécula de água junto, né? E mais aqui o H3O, que seria o H2O a mais, né? Além do ácido, além do lado do hidrogênio do ácido, ok? Fica correto das duas formas. A letra B, nós temos ali o ácido sulfídrico, H2S, reagindo com água, né? Como aqui já tem duas moléculas de hidrogênio, né? Só uma de água já não é possível fazer toda a reação, tá? Então, você vai ter que fazer ela em mais etapas. Aí, aqui podem ver que ele reagiu, então, com uma molécula de água, né? Aí, ficou H3O+, mais HS, e aí depois ele fez a outra parte, a outra equação, segunda etapa, né? Onde o HS que sobrou ali em cima reage com mais uma molécula de água, formando novamente o H3O+, mais o S2-. Ou você pode fazer esta última reação aqui, com duas moléculas de água, tá? Então, com duas moléculas de água, você faria a ionização completa. Você separaria, né, os íons direto aqui do H2S, formando ali 2 de H3O+, e mais 2 S2-, tá? Então, se for com duas de água, pode ser feita direto, né? A letra B, deixa só eu encontrar aqui para vocês. Ó, eu deixei bem no zoom para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Aqui. Então, a letra C, a letra que nós acabamos de fazer, né? A letra C, nós temos aqui o ácido carbônico,
também é aquela situação, né, onde você pode fazer com 2 moléculas de água e fazer direto, né? Ou você tem que fazer em 2 etapas. A primeira etapa você reage com uma molécula de água, aí vai liberar o H3O+, mas vai continuar tendo um hidrogênio junto com o carbonato ali, com o CO3-, tá? Ou você pode fazer direto, né? Aqui ele fez a primeira, a segunda etapa e uma etapa direto com 2 moléculas de água. Então, quando você já compreende, né, que aqui é necessário 2 moléculas de água para ionizar os 2 hidrogênios que estão ali, dessa forma você consegue já de uma forma mais tranquila para fazer mais rápido, né? Só com acrescentar 2 H2O e você vai ter a separação. Só vai lembrar que tem 2 H3O+, mais o CO3 2 menos aqui. Tá? A letra D também, ó. A letra D, ela pode ser feita em 3 etapas, onde você utilizaria, né, cada etapa uma molécula de água, tá? E aí você vai eliminando, né, os hidrogênios. O primeiro, você tirou um hidrogênio, ó, ficou lá H2BO3, né? Aí na segunda etapa eliminou mais um hidrogênio, aí ficou só um, ficou HBO3, 2 menos. E na terceira etapa conseguiu eliminar totalmente, né? Ou faz direto com 3 moléculas de água, que é esse último exemplo ali, tá? Então, H3BO3 mais, né, ácido bórico mais 3 moléculas de água para daí ionizar totalmente. E você ter a separação dos íons H+, aqui junto com a água, e do íon, do ânion, né, da parte negativa, aqui o BO3-3, certo? Então, sempre lembrem-se dessa parte. Quando se faz a ionização, é necessário ter a mesma quantidade de moléculas de água, né, de H2O, para poder fazer a ionização com o ácido, com a mesma quantidade que o ácido precisa, tá? A mesma quantidade que ele tem de hidrogênios. Aqui, na questão número 2, pede então para que nós indiquemos o nome ou a fórmula dos ácidos, né? O que estiver faltando, tá? Por exemplo, a primeira, ele deu aqui o ácido iodídrico, aquele ácido que eu já mostrei agora há pouco para vocês ali em cima, na questão anterior, né? Então, ele deu a fórmula HI e vocês vão escrever o nome, ácido iodídrico. Lembrando que ele tem essa terminação hídrico porque ele não tem oxigênio, tá? Quando os ácidos têm oxigênio, eles já vão terminar em ico, ou caso tenha a possibilidade de os mesmos elementos formarem mais ácidos, né? Com a mesma composição, além do hidrogênio e oxigênio, o mesmo elemento químico, aí eles vão terminar em oso ou ico também, mas daí perclórico, tem outra hipoclorídrico, tem outras situações, né, que a gente utiliza a terminação também quando você tem mais possibilidades aí de formar. Um exemplo disso que estou falando é aqui, entre a letra B e a letra C, tá? Por exemplo, a letra B, você tem ácido cloroso. Ele tem oxigênio, por isso a terminação dele é oso, cloroso, né? Então, a fórmula HCl2. Já quando você tem o HClO4, HClO2, né, o anterior. HClO4, que é a letra C, aí a nomenclatura já fica ácido perclórico. Lembrem que essa mudança, né, essa mudança aí pela questão de ter mais ou menos oxigênios, tá? Essa mudança, ela está explicadinho lá na página 11, tá? Na página 11, também aqui na página 9, né? Na página 9, inclusive, tem uma tabelinha que está explicando exatamente como funciona. Então, quando você tem um ácido considerado ácido padrão, por exemplo, né? Ele vai ter variações. Se pega lá o ácido sulfúrico, H2SO4,
Se você tiver um ácido com essa mesma composição, enxofre, né, hidrogênio, enxofre e oxigênio, mas que você tenha menos oxigênio, por exemplo, ele vai ser chamado de sulfuroso em vez de sulfúrico. Então, a mesma coisa acontece aqui para o ácido cloroso, né, no caso que tem 2 oxigênios apenas, né? Aí, aquele que tem menos oxigênio ainda, o HClO, ele é chamado de ácido hipocloroso, tá? E aí, aparece aqui o ácido com mais oxigênios, que é o ácido perclórico, HClO4, tá? O ácido fosfórico está aqui também, terminação ico, fósforo, pelo elemento fósforo que está apresentando aqui, né? E terminação ico, porque ele apresenta o oxigênio, tá? E aí, a variação desse ácido, né? Menos oxigênios, nós teríamos ainda a terminação de ácido fosforoso se ele tivesse H3PO3. Ainda teríamos o ácido fosforoso, que não está aparecendo aqui. Como nós temos H3PO2, é menos oxigênios ainda, ácido hipofosforoso, tá? Essas são as 3 opções de ácidos que ocorrem aí com o fósforo, né? Aí, na sequência, nós temos ainda o ácido nitroso, que é o HNO2, tá? Também tem o ácido nítrico, que é o HNO3, né? Esses são os casos aí que dão um pouquinho de confusão, porque eles têm os mesmos elementos, né? Aí você vai ter que lembrar essa questão do ico, se é oso, ou se é hipooso, né? Tem essas situações aí que dão uma confundidinha na cabeça. Mas sempre que for preciso, é só olhar na tabela. E na tabela periódica vocês também terão, né? Normalmente no verso da tabela vocês têm as explicações referentes a isso aqui, tá? Ácido nitroso, então, dependente e variado aí do ácido nítrico, né? HNO2. HClO3, o ácido clórico. Vejam que lá em cima nós já tivemos o perclórico e o cloroso. Todos com cloro, tá? Ácido clórico, aqui, que é o ácido padrão em maior quantidade, né? Presente nesta composição. O ácido pirofosfórico, tá? Que nome, né? Pirofosfórico, onde nós temos 4 hidrogênios, 7 oxigênios e 2 fósforos, tá? E o ácido metafosfórico, que é o HPO3. Meta, temos piro, temos meta e temos ortofosfórico também, que não apareceu aqui. Claro, gente, que não precisa se assustar, né? Não precisa pensar assim, nossa, mas eu tenho que decorar tudo isso. Não, você não tem que decorar tudo isso, né? Nós estamos conhecendo, nós estamos aprendendo, tá? Normalmente a pessoa que trabalha com isso, né? Que tem isso como uma rotina, ela já sabe decor. Vocês não precisam decorar todas essas nomenclaturas. Nós estamos estudando apenas para conhecimento, tá? Então, algumas questões aparecem em provas, sim, né? Mas para todas elas sempre tem um contexto onde você consegue identificar que tipo de elemento, que tipo de substância que está se falando, tá certo? A questão número 3 e a número 4, elas são bem teóricas, né? A questão número 3, ela está pedindo para você, em relação aos íons presentes em solução, explicar a diferença entre as funções orgânicas ácido e base, né? Então, nós vamos identificar lá segundo a teoria de Arrhenius, né? Já vou colocar a resposta ali para vocês, mas vocês já devem estar associando, acredito, espero que já estejam associando, né? Que quanto aos íons presentes em solução, quando você tiver íons H+, você terá, então, as funções de ácido, né? E quando você tiver os íons OH-, você terá a função base, tá? Mas eu já vou colocar a resposta para vocês anotarem aí.
E qual é a diferença entre os processos de ionização e dissociação? Ionização ocorre com os ácidos e dissociação ocorre com as bases. Vamos ver qual é a diferença entre eles, então, tá? Então, aqui já coloquei, né, para vocês as respostas, né, a sequência das respostas aí é da número 3 e da número 4. Então, a diferença entre ionização e dissociação, aí na número 4, né, e a número 3 que perguntava sobre a presença dos íons, né, qual é a diferença aí, como se pode caracterizar. Então, os ácidos são substâncias que se ionizam na água, liberando como único cátion o íon H+. E as bases se dissociam em água, produzindo como único ânion o íon OH-, tá? Então, essa é a resposta para a questão número 3, né? Como eu havia já mencionado. E a 4, qual é a diferença entre os processos? A ionização é um processo que ocorre quando compostos moleculares em solução formam íons. E na dissociação, os íons que já são presentes estão separados em solução, tá? Então, essa é a diferença aí entre os processos. Quando nós falamos de ionização, nós vamos separar uma substância molecular e transformá-la em íons, no caso dos ácidos, né? E a dissociação, eles já são íons, estão presentes já na molécula como íons, tá? E nós vamos separá-los aí em solução, ok? Então, essas questõezinhas até a número 4, tá? A partir da número 5, eu farei com vocês em aula, na próxima aula, né? E aí, então, vou lhes deixar as questões aí do caderno de atividades, tá? Para que vocês façam como tarefa, né? As questões lá da página, já vou lhes dizer aqui, vou deixar anotado aí para vocês também, da página 8 e 9 do caderno de atividades fica de tarefa, então, para esse final de semana aí, para sexta-feira, beleza? Então, até a próxima, bons estudos!